Nesse vídeo, eu vou mostrar as 3 formas de utilizar os pronomes reflexivos em inglês. Então, confere aí. Os pronomes reflexivos, ou reflexive pronouns, são esses que vocês estão vendo aí na tela. Para cada pessoa, para cada sujeito, existe um pronome reflexivo correspondente que forma um par. Então, para I, a gente tem myself. Para you, yourself. Para he, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. E they, themselves. Então, para cada pessoa, para cada sujeito, existe um par correspondente. Presta atenção que no singular o final é self, mas no plural o final é selves, que é o plural de self. Esses pronomes reflexivos, eles podem ser utilizados de 3 formas diferentes. A primeira e mais comum é para você dizer que uma ação foi feita contra o próprio sujeito. Por isso que os pronomes são chamados de reflexivos. Eles indicam que uma ação refletiu de volta para o sujeito. Então vamos ver alguns exemplos. I hurt myself playing soccer. I hurt myself playing soccer. Eu me machuquei jogando futebol. Então você veja que eu falei I, então eu devo usar myself, que é o pronome reflexivo correspondente a I. Então eles formam esse par. Então aqui é como se você estivesse dizendo eu machuquei eu mesmo. Então em inglês eles seguem essa ordem. I hurt myself. Eu machuquei eu mesmo. Isso em português a gente usa os pronomes me, se e assim por diante. Então a gente diz eu me machuquei. Mas em inglês você não pode dizer I hurt me ou pior ainda I me hurt. Tá? Essas formas não existem. Então não tente falar assim, as pessoas não vão entender o que você quer dizer. Olha outro exemplo. He burned himself with boiling water. He burned himself with boiling water. Ele se queimou com água fervendo. Então, he burned himself. Ele queimou ele mesmo com a água fervendo. Para nós fica ele se queimou com a água fervendo. Nesses casos do reflexivo, quando você está dizendo que uma ação volta para o próprio sujeito, então você deve sempre utilizar os pronomes reflexivos logo após o verbo. Olha outro exemplo. She looks at herself in the mirror all the time. She looks at herself in the mirror all the time. Então ela se olha no espelho o tempo todo. Ou, ao pé da letra, ela olha para ela mesma. Então essa é a sequência que se fala em inglês e que em português a gente usa simplesmente o pronome se. Né? Ela se olhou no espelho, que o nosso reflexivo é um pouco diferente, a gente usa os pronomes me, se e assim por diante. Olha outro exemplo. My calculator turns itself off after a few minutes. Minha calculadora se desliga sozinha depois de alguns minutos. Então, minha calculadora desliga ela mesma, ou seja, ela se desliga depois de alguns minutos. Os pronomes reflexivos também podem ser usados para ênfase. Então, muitas vezes você vai ver esses pronomes sendo utilizados de uma forma enfática. Então, olha um exemplo. I made the cake myself. I made the cake myself. Eu fiz o bolo eu mesmo, ou eu mesmo fiz o bolo. Então, nesse caso, esse myself é apenas para dar a ênfase que fui eu mesmo que fiz o bolo. E nesses casos enfáticos, a gente geralmente utiliza no final da frase. Pode ser usado junto com o pronome, embora isso seja menos comum. Então, não estaria errado você dizer I myself made the cake. Tá? Embora seja mais comum as pessoas falarem no final I made the cake myself. Olha outro exemplo. She cleans the house herself. She cleans the house herself. Ela limpa a casa ela mesma. Ou, como a gente costuma dizer em português, ela mesma limpa a casa. Então esse herself, ela mesma, é apenas para dar uma ênfase. Do it yourself. Do it yourself. Faça você mesmo. E uma terceira situação onde a gente utiliza os pronomes reflexivos é para formar uma expressão com a palavra by. Então, quando